todos, sejam bem-vindos à nossa sessão do Amerivox. O tema de hoje vai ser cinema, visto que a gente está numa época de várias premiações em cinema, e a gente trouxe esse tópico para ser discutido hoje. Nossa convidada de hoje é Raquel Magalhães. Ela é formada em comunicação social, mediologia pela Unicamp e realizou pesquisa nos campos de história do cinema e cultura visual. Trabalha com produção cultural desde 2017 e ingressou na produção de cinema em 2021. Atualmente, ela é assistente de produção executiva na área de longas-metragens da Gulani, uma das maiores produtoras independentes de audiovisual no Brasil. Seu trabalho é majoritariamente focado na captação de recursos para filmes em produção através de leis de incentivo. Então, é com muito prazer que eu passo a palavra para a Raquel, que vai falar sobre o caminho da distribuição dos filmes no Brasil. A palavra é sua, Raquel. Muito obrigada. Eu queria começar agradecendo a Amerivox por esse convite tão querido, um tema que eu gosto muito. Eu vou compartilhar minha tela, qualquer questão vocês me sinalizam. Bom, então eu gostaria de falar um pouquinho sobre a distribuição no Brasil, porque é um campo que eu sinto que as pessoas não conhecem muito, não entendem muito por onde começa, por que certos filmes vêm para o Brasil, por que outros filmes não vêm, por que alguns filmes concorrem a Oscar, por que outros não concorrem. Então, para começar explicando um pouquinho sobre como é especificamente o cenário brasileiro, eu vou começar explicando um pouquinho quem é cada um dos protagonistas que a gente vai falar aqui hoje. Então, começando pela produtora, que é justamente quem começa a fazer o filme, quem compra primeiro os direitos do filme, do diretor, do roteirista, para poder começar a produção desse filme desde a pré-produção, então definindo elenco, dando os toques finais no roteiro, definindo quem vai ser o diretor, quem vão ser os apoiadores e outros coprodutores, até de fato fazer toda a filmagem, toda a pós-produção e ter o filme pronto, envelopado para poder ser distribuído nos cinemas e em outras plataformas. A distribuidora é quem justamente entra em contato com a produtora em busca de filmes para poder comprar esses direitos, fazer toda a divulgação do filme e colocar em contato com os exibidores, que no caso seriam as redes de cinema, os streamings, os canais de TV. Acho que são esses os três principais protagonistas dessa jornada que a gente vai acompanhar aqui de distribuição no Brasil. Aí eu aproveito para trazer alguns exemplos, que acho que se você bate o olho assim no logo, você já entende um pouquinho de quem é quem. Então, começando pela produtora, que acho que a Gulani é muito grande, a gente é conhecido por filmes como Que Horas Ela Volta, Bingo, a gente recentemente também produziu a série do Sintonia, estamos produzindo a série do Senna, Conspiração, que é outra grande produtora aqui no Brasil, a O2, que é daqui de São Paulo também. Já indo para a distribuidora, para você saber quem é distribuidora é fácil, é o primeiro logo que aparece assim que o filme começa. Começou o filme, apareceu uma logo, pode ter certeza que aquela é a distribuidora do projeto. E algumas grandes aqui no Brasil são a Paris Filmes, a Pandora, a Imovision, a Califórnia. E aí embaixo eu coloquei justamente quem são os grandes conglomerados. Então, no caso de majors, que a gente chama, que são os grandes conglomerados de cinema, como Disney, Warner Bros., Sony Pictures, eles costumam fazer tanto a produção quanto a distribuição do filme. Então, por isso que às vezes só eles aparecem como produtores e distribuidores. E por fim, os exibidores, que são as grandes redes de cinema, Cinemark, Kinoplex, Netflix. E aí, para explicar um pouquinho melhor de como funciona essa jornada, eu decidi fazer um jeito diferente. Eu, inspirada muito em Jogo da Vida, Monopoly, eu decidi que a gente vai fazer um jogo aqui. Então, o nosso objetivo do jogo, o nosso objetivo final do jogo é lançar o filme nos cinemas e conseguir chegar ao Oscar e ver se a gente consegue ganhar melhor filme estrangeiro. Então, começando aqui que a gente tem o nosso filme Amerivox. Aqui no nosso filme Amerivox, então, a gente vai ser uma produção Gulani, que tem a distribuição da Disney. O nosso elenco muito querido vai ser o Rodrigo Santoro, a Fernanda Montenegro e o Lázaro Ramos. E esse filme teve um custo de produção para a Gulani de 15 milhões. Começando ali, colocando o nosso peãozinho, então, ali no começo do tabuleiro, no início. A gente já tá com o filme pronto, o filme tá fechado, o diretor não quer mexer em mais nada, a pós-produção finalizou, o filme tá maravilhoso, todo mundo tá muito satisfeito. A gente finalmente pode rodar o dado e inscrever em festivais. E por que é tão importante a inscrição em festivais?
Os festivais, eles são justamente o espaço em comum que a gente tem entre amantes de cinema, críticos, membros da academia que vão ver esse filme mais tarde, jornalistas. Então é um espaço, e até famosos, né? Então é um espaço perfeito para você começar um burburinho ao redor do seu projeto. Com a inscrição em alguns festivais, você justamente consegue mostrar para o mundo que o seu filme está pronto, para que ele veio se propor, quem está fazendo ele, quem são as caras desse projeto. Um dado importante aqui é que é muito importante que essa premiere, que a gente chama de premiere mundial, então de fazer começar o filme com os festivais internacionais, justamente porque muitos deles pedem exclusividade no lançamento. Então, ter um filme lançado no Festival Internacional vai afetar todo o resto do nosso tabuleiro, dessa carreira de lançamento do filme. Então, a gente não pode queimar a largada lançando o filme nos cinemas no Brasil antes de ter pensado nessa estratégia de quais festivais internacionais a gente quer inscrever. Então, a gente rodou o dado, a gente conseguiu ser aceito em alguns festivais internacionais. A gente pode avançar uma casa. Na casinha cinza ali, se a gente já tem uma distribuidora, a gente pode pular essa casa. Se a gente é um filme pequeno, a gente é uma produtora independente, a gente pode justamente usar esse espaço do festival para o qual a gente foi selecionado para poder negociar com uma distribuidora e negociar com algum outro sales agent, que seriam os agentes internacionais de vendas, para conseguir trazer mais força para o projeto e, de fato, conseguir essa próxima estratégia de lançamento. Aqui, no caso, a gente já conseguiu fechar com a distribuidora da Disney antes, então estamos super assegurados. Então, a gente pula para a próxima casa, e nessa casa, sucesso. Nosso filme foi um sucesso nos festivais, todo mundo amou, foi ovacionado, nossa, 3 minutos de aplausos, todo mundo amou, e isso gerou um buzz em cima do filme. Então, o filme começa a aparecer na imprensa, começam a sair críticas de especialistas de cinema sobre o nosso filme, começam a sair matérias de jornal, começa a se criar um clima ao redor desse filme. Então, cumprimos a nossa primeira meta com sucesso, que era lançar esse filme. Esse filme está oficialmente lançado internacionalmente através de um festival. E o nosso foco aqui era justamente os grandes festivais, porque aí a gente traz ainda mais visibilidade para esse projeto. Quem são os grandes festivais atualmente? Citei alguns aqui, que acho que são os que todo mundo conhece mais de nome. Então, o Sundance, que acontece nos Estados Unidos, o Festival do Rio, aqui no Brasil, a Mostra Internacional de São Paulo, é muito grande aqui no Brasil também, o Festival de Veneza, Berlim, que está acontecendo essa semana agora, inclusive, e o Festival de Toronto. Então, conseguimos lançar esse filme em um festival internacional. A nossa preocupação agora é justamente manter o filme na boca do povo, porque não adianta a gente ter lançado e ele morrer por ali. Nosso interesse é que ele tenha uma trajetória linear e constante de visibilidade. E a gente vai conseguir isso, obviamente, através de uma campanha de marketing, que é quando entra o papel da distribuidora. Então, o que eu comentei lá atrás, que a distribuidora entra em contato para comprar os direitos do filme, e aí agora ela vai ser responsável por toda a estratégia de lançamento. Então, são eles que vão definir quem é o público-alvo, com quem esse filme se identifica, quem vai se interessar mais por esse filme. Ele é um filme comercial, que vai falar com todas as famílias brasileiras? Ele é um filme mais autoral, que vai interessar mais quem é cinéfilo, quem já conhece um pouco de cinema, quem, digamos, consome filme iraniano, ou ele vai ser um filme mais abrangente? Ele tem um público majoritariamente feminino, majoritariamente masculino? Com tudo isso, a distribuidora consegue definir o posicionamento que esse filme vai ter no mercado. E a partir de então, começar a criar cartaz, trailer, entrevista para divulgação, todo o que a gente chama de key visuals do projeto, o KV do projeto, para poder colocar ele no mercado. Aí começa, então, uma estratégia de divulgação online, offline, organiza evento, organiza entrevista, começa a colocar esse filme em mais destaque para além do campo só do cinema. E justamente estudar qual que é a melhor data para o lançamento. Então não adianta nada eu que tento colocar o meu filme na mesma data que o Batman. Ele não vai conseguir se sustentar as semanas de cinema que a gente quer. Então, pensar nessa estratégia de lançamento ao longo do ano também, e entender a melhor data, é o papel da distribuidora. E a parte mais importante, que é a parte mais difícil, a meu ver, é justamente a negociação com os exibidores, e com os sales agents, os agentes de venda internacionais, de quais territórios de venda esse projeto vai ter. Como é feita essa negociação? Junto com aquela definição de público-alvo, de posicionamento do filme,
a distribuidora consegue entender, esse filme tem força para um cinema popular? Ele consegue passar no Cinemark e no Kinoplex? Ou ele é um filme muito mais autoral, muito menor, muito mais independente e vai passar só nos circuitos de arte? Ele vai fazer mais sucesso de crítica do que de bilheteria. A partir disso, ele começa a entrar em contato com os exibidores para poder, a partir desse que a gente chama de benchmarking, que é então pegar filmes anteriores que têm o mesmo perfil, ele se inspira nesses filmes, ver quantos filmes quantas salas de cinema esses filmes fizeram, qual o público desse filme, para então entrar em contato com o exibidor. E aí ele vai mostrar esse filme para o exibidor, ele vai fazer ali um lobby para garantir que o filme dele entre em cartaz, e o exibidor também vai ter a sua opinião própria de se ele acha que é compatível com a grade que ele tem pensado ali. Isso depende muito também de relacionamento com o exibidor, então não vai ser qualquer distribuidora que vai chegar e emplacar 10 salas de uma vez, depende de anos de relacionamento, anos de filmes anteriores que aquela distribuidora vem trazendo, depende dessa análise de público, enfim. E aí, finalmente, mais perto do lançamento, que a distribuidora vai fazer a negociação de porcentagem, que é outro fator muito relevante aqui. Quando a distribuidora vai fazer a negociação da porcentagem da bilheteria, é muito comum que na primeira semana fique 50% da bilheteria para o exibidor e 50% para a distribuidora, produtora, etc. E aumente para 60% na segunda semana. Porque o nosso interesse aqui é que o filme passe de uma primeira semana de exibição. A gente quer que ele fique mais semanas em cartaz. Então a gente abre um pouquinho mão para essa porcentagem um pouco maior para o exibidor, para ficar mais atrativo para eles. Então, conseguimos negociar aqui. Voltando ao nosso jogo, ao nosso filme do Amerivox, a gente tem aqui nossa produção, nosso casting, e agora a gente conseguiu um orçamento de marketing de 5 milhões, que é um orçamento fenomenal. Temos muito com o que trabalhar para poder fazer evento, para poder fazer divulgação, para poder entrar em contato com esses exibidores. E a gente conseguiu todos aqueles prêmios da rodada anterior, a gente conseguiu todas essas moedinhas de crítica, de notícia, de burburinho em cima do nosso filme. E a nossa estreia foi em Berlim. Então, a gente também conseguiu emplacar muito bem a crítica, tem um destaque em cima do nosso filme por ele ter estreado em Berlim, isso traz muita força para o projeto. Então, agora a gente vai jogar o dado e ver em quantas salas de cinema e em quantos cinemas do Brasil a gente consegue emplacar o nosso filme. Tiramos um 6, a gente conseguiu 1.054 salas, ele vai passar em 695 cinemas do Brasil. Isso não é um número fictício, tá? Eu peguei esse número de exemplo no Mamonas Assassinas, que foi o último blockbuster que a gente teve aqui no Brasil no final do ano passado. Então, isso é um número muito bom. E agora a gente justamente tem que manter o nosso filme em cartaz, porque, beleza, ele fez sucesso na crítica, ele é muito bem avaliado, ele tem muito burburinho em cima, mas agora a gente tem que ele passe de uma semana de cartaz. E como funciona essa definição de quem vai manter do primeira semana para a segunda semana em cartaz? A semana do cinema, ela, na verdade, não sei se vocês já notaram quando vocês Cinema vão ver a Week. programação. Na quinta-feira começa a programação do cinema e dura até a quarta-feira seguinte. Mais ou menos lá pela terça, quarta-feira, é quando os exibidores definem quem eles vão manter em cartaz e quem eles vão tirar de cartaz, baseado nessa semana que passou, de bilheteria, enfim. E também se eles vão, às vezes, só reduzir o número de salas para ver se consegue segurar mais um pouquinho, ou se não, teve um aumento crescente, então vale a pena aumentar o número de salas em que aquele filme vai passar. Existe, obviamente, dentro do mundo dos exibidores, que é uma luta atual do cinema brasileiro, a questão de que filmes internacionais dominam essas salas. Então, que a gente conseguiu passar recentemente, não me lembro agora se foi no Senado, para próxima votação, de que a gente tem a cota de filmes brasileiros. Então, com a cota de filmes brasileiros, a gente consegue garantir que pelo menos algumas daquelas salas estão asseguradas para produções nacionais. Porque imagina que a gente lançasse o Amerivox, o filme, na mesma semana que um Avengers. O Avengers vai ter centenas de salas de exibição, enquanto o nosso filme talvez fique limitado a 2 salas de cinema em 2 horários à tarde. É muito difícil emplacar uma bilheteria com só 2 salas de cinema em 2 horários à tarde. Por isso a importância da gente conseguir mais salas e enfim, da cota de cinema nacional. Então, beleza. O melhor cenário que a gente quer aqui para o Amerivox, o filme, é que esse filme vá para uma segunda semana em cartaz, no mínimo. E melhor ainda se ele sair, digamos, de 10 salas de cinema, naquele cinema específico de São Paulo, para, digamos, 15 salas. Quer dizer que houve um aumento crescente, um interesse crescente de público sobre esse filme. Então, beleza, dando um super pulo aqui agora. Imagina que nosso filme ficou muitas semanas em cartaz, foi um sucesso, todo mundo elogiando muito o Rodrigo Santoro, Fernanda Montenegro, Lázaro Ramos.
a gente consegue chegar no shortlist do Brasil. E o que que é a shortlist do Brasil? Porque lembra que nossa meta lá atrás era conseguir chegar no Oscar. Lançamos o filme, foi um sucesso, lançamos internacional, lançamos nacional, agora a gente quer chegar no Oscar. Como funciona a shortlist do Brasil? Quando a gente está concorrendo a melhor filme estrangeiro, cada país pode indicar apenas um filme por país. Então, cada país tem como missão criar um comitê próprio, uma seleção própria para definir quem vai ser o seu representante nacional no Oscar. No caso do Brasil, isso é feito através da Academia Brasileira de Cinemas e Artes Visuais, que é composta por 25 membros que são escolhidos anualmente. Um comitê rotativo, que eles vão selecionando a cada ano. Como que eu garanto que o meu filme vai ser elegível para poder concorrer para isso? Então, ele tem que ser exibido entre o ano anterior e o ano passado. Então, digamos, agora para o Oscar de 2024, ele tinha que ter sido lançado entre dezembro de 2022 e outubro de 2023. Então, a gente tem que garantir que a gente está dentro dessa janela. Ele tem que ter tido aquela primeira semana em cinema comercial. Então, para além de eu ter lançado em Berlim, que era um interesse meu, etc., eu preciso que ele de fato passe em algum cinema comercial durante no mínimo 7 dias. E aí, passado isso, ele também não pode ter sido exibido em TV aberta, TV fechada ou qualquer tipo de VOD, que é o Video on Demand, então Netflix, Google Play, etc., antes do lançamento no cinema. A gente não pode queimar largada aqui também, como a gente não podia queimar largada no Festival Internacional com lançamento no Brasil. Então, beleza, ticamos todas essas caixinhas, o Amerivox, o filme é elegível para concorrer para dentro do shortlist do Brasil. Então, a academia vai lá e divulga quais foram os filmes inscritos, porque você tem que inscrever o seu filme, você não pode só ficar esperando um convite. Ela divulga quais foram os filmes inscritos e quais dentro dos inscritos estão elegíveis para concorrer a essa shortlist. Passada a shortlist, a comissão reduz dos filmes selecionados. Então, digamos, esse ano a gente tinha 28 filmes elegíveis no Brasil para concorrer para essa categoria. O comitê foi lá e selecionou 6 filmes finais que eles acharam que eram interessantes para poder concorrer para a vaga única do Brasil. E, por fim, o comitê foi lá e selecionou Retratos Fantasmas como escolhido do Brasil para Oscar 2024. Então, aqui dentro do nosso cenarinho, digamos que o Amerivox conseguiu ser um filme elegível e conseguiu chegar nesse pequeno shortlist do Brasil, de quem eles estão pensando para a vaga do Brasil. Trazer um pouquinho de curiosidades aqui. Aqui, trazendo um pouquinho de curiosidades, então, a gente já teve 4 filmes brasileiros que chegaram além do shortlist do Brasil. O Brasil conseguiu ser selecionado para dentro do Oscar. Foram 4 filmes brasileiros, que foram O Pagador de Promessas, em 1963, O Quatrilho, de 1996, O Que é Isso, Companheiro, que é aquele filme de 98 com a Fernanda Torres, e O Central do Brasil, que teve a derrota devastadora da Fernanda Montenegro para Gwyneth Paltrow no Oscar. A gente também já concorreu em outras categorias, então Cidade de Deus foi considerado para direção e roteiro adaptado em 2004, O Menino e o Mundo foi considerado para animação em 2016, e Democracia em Vertigem foi o último que a gente concorreu que foi em 2020 para documentário. Então, voltando aqui no nosso joguinho, o Comitê Brasileiro considerou a Amerivox o filme elegível, colocou ele na shortlist de 6 finais do Brasil e escolheu que ele vai representar o Brasil no Oscar. Como que o Oscar decide se a gente vai participar também? Eles, enfim, têm uma inscrição por país, então eles têm uma lista muito longa para decidir. E eles têm um esquema atualmente desde 2022, que eu vou explicar um pouquinho no próximo slide do porquê que esse esquema mudou tão recentemente, em que um comitê preliminar faz uma lista de 15 filmes, então de todos os países inscritos, esse comitê preliminar seleciona 15 filmes, e só então um segundo comitê, que é o comitê de indicação, que escolhe quem são os 5 filmes finais que vão concorrer para a categoria de melhor filme estrangeiro em língua não inglesa, etc. Então, beleza, jogamos um dado, o filme foi indicado não só pelo Brasil, como entrou na shortlist do Oscar também. Aqui eu vou fazer, tirando um pouco assim do Brasil, mas para a gente poder entender então como funciona lá dentro do Oscar. A academia do Oscar, a gente pensa em 3 pessoas, mas na verdade são mais de 10 mil membros votantes dentro do. Como que eles chamam? Fugiu o nome deles. Academy of Motion Pictures and Arts.
and Sciences. São mais de 10 mil membros votantes que são selecionados por terem sido nomeados a um Oscar, por serem pessoas muito importantes do cinema, enfim. E para selecionar cada shortlist dentro de cada ramo, são os próprios participantes que selecionam. Então, são os atores que escolhem a shortlist de melhor ator, são os roteiristas que escolhem a shortlist de melhor roteiro, roteiro adaptado. E para inscrição, são os produtores do próprio filme que escolhem em qual categoria eles querem se inscrever. Então, por exemplo, no Oscar desse ano, a gente teve o grande debate de que Barbie queria se inscrever como um roteiro original, e o Oscar queria que eles se inscrevessem como um roteiro adaptado, porque eles são adaptados a partir do personagem do Mattel. Debates à parte de também se você vai colocar a sua atriz como atriz principal ou como atriz coadjuvante, onde ela vai ter mais força para ganhar. São todas decisões do produtor do filme, e aí os roteiristas, atores e produtores vão decidir se eles querem que entre nesse shortlist final. E por isso que a gente, então, mudou o esquema do Comitê Internacional, porque como são todos os países concorrendo, ele supostamente deveria ser o mesmo esquema de melhor filme. E durante muitos anos ele foi, até 2006, todos os membros, 10 mil membros da academia, votavam no seu filme internacional favorito. Aí eles mudaram em 2006 para esse esquema dos comitês. Em 2020, que, enfim, foi um ano muito atípico, eles liberaram para todos os membros votantes de novo. E agora, em 2022, eles voltaram para esse esquema de comitê preliminar e comitê de indicação pro melhor filme internacional. O ponto fora da curva aqui é o melhor filme, que é a categoria que todo mundo conhece, a categoria que todo mundo quer ganhar. E ela, justamente nela, em que todo mundo vota. Mas como são muitos filmes, então é isso aqui. A gente teve, em 2023, 265 filmes elegíveis para concorrer ao Oscar desse ano. É muito filme. Como que você pede para os 10 mil membros votantes votarem nos mesmos 10 nomes? Não tem como. Então, a gente faz esse esquema do voto preferencial ou votação de segundo turno. Ou seja, basicamente um esquema um pouco... Eu estou simplificando bastante aqui, em interesse do tempo e para não ter que usar de outros artifícios de vídeo, etc. É basicamente o filme que mais apareceu em listas. Então, digamos que de 3 jurados, o Maestro apareceu na lista dos 3. Então, eu vou considerar que ele é o favorito desses 3, mesmo que os outros filmes tenham sido outros, pelo interesse do voto. E com isso, a gente chega na lista de 10 melhores filmes, que é o que todo mundo quer ganhar, que é o que sempre concorre. E aí, de novo, você tem 265 filmes. Como que você garante, enquanto produtor, que o seu filme vai estar nessa listinha de cada um dos membros votantes? Aí que entra a questão. Você faz propaganda em mídia, você faz o famoso For Your Consideration, que todo mundo fala nessa época de Oscar. Você pode também fazer lobby. Porém, o lobby, eu não me lembro agora se ele é desencorajado ou se ele é de fato proibido pela academia. Que foi a grande questão, de novo, citando a derrota da Fernanda Montenegro, foi a grande questão do Harvey Weinstein com Shakespeare Apaixonado. Ele foi muito criticado quando saiu o esquema, porque ele tinha feito um lobby enorme em cima da vitória do filme dele, ligando diretamente para membros votantes, que é algo que você não pode fazer. Você tem que garantir que o seu filme tem visibilidade o suficiente para ele se sustentar e as pessoas quererem votar. Enfim, mas o melhor filme ele funciona assim, ele é realmente um ponto fora da curva porque são muitos filmes para serem considerados, por isso ele também é um tema sempre muito debatido mas esse filme merecia estar aqui, ele está aqui só porque ele é famoso, por isso que muitos filmes sobre cinema sempre acabam nessa lista de melhor filme, porque é um interesse comum a todos. Então, nessa rodada bônus é assim que o Oscar vota melhor filme. Porém, voltando ao nosso jogo, então, a gente conseguiu ir para ser indicado pelo Brasil para ser o representante. O Oscar concordou com essa indicação, colocou a gente nos cinco filmes concorrentes para melhor filme estrangeiro, e a gente conseguiu ganhar o melhor filme internacional com o nosso querido Amerivox, o filme, com a Fernanda Montenegro, com o Lázaro Ramos, com o Rodrigo Santoro. E com isso eu encerro a minha breve palestra sobre distribuição. Estou aberta a perguntas. Se precisarem de referências, fico à vontade para compartilhar essa apresentação depois também. Então, muito obrigada.